Nós temos a palavra agora a professora Sulamissa. Obrigada, professor Ricardo. Queria agradecer aqui a convocação, o passo do professor Kennedy e do professor Bruno Sobral, que fizeram repensar, voltar a pensar o Rio de Janeiro, porque não é meu campo de pesquisa, todo mundo sabe aqui, meu campo de pesquisa é o campo nacional, tributário, previdenciário e saúde, com muito orgulho, mas, de qualquer maneira, eu entendi isso como um certo desafio, me senti num deserto de ideias, não por conta da convocação, mas porque eu acho que existe um acúmulo de informação, de projetos e de interpretações sobre o que é a reforma tributária desejável, o que é o Pacto Federativo, que mais obscurecem os verdadeiros caminhos, né, os verdadeiros desígnios no qual ele pode se apoiar, do que o ajuda. Então, em primeiro lugar, eu queria declarar aqui que eu estou aqui por amor ao UERJ e pelo meu incondicional amor ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro acima de todos. Bom, então vamos começar discutindo aqui, para mim, a grande dúvida é o que eu posso jogar fora dessas ideias, digamos assim, espúrias sobre o que é o Pacto Federativo. Eu encontrei várias definições interessantes, mas claramente o Pacto Federativo é muito mais do que um ajuste fiscal ou um engessamento fiscal. Ele certamente ultrapassa, digamos assim, uma escravidão financeira a qual o Rio e os estados brasileiros em geral têm sido submetidos há mais de 30 anos. Porque, na verdade, foi feito um ajuste fiscal que era para resolver, desse ponto de vista, recuperar a autonomia federativa dos estados, mas, na verdade, esse ajuste fiscal baseado simplesmente numa compulsão, numa necessidade de retirar, né, de vincular uma parte da receita tributária dos estados ao pagamento de uma dívida, né, que foi federalizada naquele momento, isso escravizou os estados brasileiros. Não por acaso houve troca de papéis entre a União e os municípios, houve acordos entre a União e os municípios, e nesses 30 anos o que tenho a declarar a respeito do governo estadual, não só do Rio de Janeiro, mas de outros governos estaduais, é que eles permaneceram numa certa pasmaceira compulsória a que foram jogados, né, por conta desse acordo, esse aparente pacto federativo, na verdade, um grande acordo de federalização da dívida que escravizou os estados brasileiros, né? Então, isso para mim não é pacto federativo. Por outro lado, existe uma versão mais comum do pacto federativo que resolve a questão, que reduz a questão do pacto federativo a seu aspecto fiscal. Embora eu ache que o pacto federativo, do ponto de vista do federalismo fiscal, seja muito importante, eu aqui vou ter necessariamente falar um bocado, já que eu me implicou sobre a questão tributária, mas, na verdade, existem. A gente tem que, quando trata do Pacto Federativo, tem que tratar da moldura jurídica, estamos aqui, felizmente, na Faculdade de Direito, das obrigações financeiras, da arrecadação de recursos e dos campos de atuação dos entes federados, portanto, também de políticas públicas. Então, o alcance do que se considera Pacto Federativo, que deve ser tratado quando se discute Pacto Federativo, é muito maior do que uma dimensão estritamente financeira, de disciplinamento do gasto, né? E, por outro lado, também não se reduz a uma questão tributária estricto sensu. Como foram feitos os grandes pactos federativos na experiência internacional? Eles tiveram um certo objetivo de solidariedade, de coesão social, né? De garantia de autonomias dos governos, como foi o caso da Espanha, em que você fez, em simultâneo ao Pacto de Moncloa, um pacto federativo que garantiu, né, que a descentralização e a autonomia local permitisse atravessar um período longo de autonomias, né, sem grandes turbulências.
Então, atrás dele tem uma ideia de coesão, uma ideia de solidariedade. Eu estou inteiramente de acordo com o Carlos, que ele parte da ideia de que sejam combinados, concertados investimentos estruturadores que promovam a redução das desigualdades regionais e o desenvolvimento nacional. Esse, para mim, seria o cerne de um pacto federativo, e não uma ideia limitada, como tem sido vendida, que não trata um projeto nacional e que também não trata de investimentos estruturadores, né, no campo econômico e no campo social. Por que não? Tem que causar espécie a discussão colocada pelo atual governo federal, que chama de pacto federativo uma reunião com governadores nos quais é feita uma espécie de coerção para a aprovação da reforma da Previdência, uma reforma da Previdência catastrófica, né, baseada numa remota ideia de um plano de capitalização que vai trazer a tal da renda mínima, porque se ele é baseado num projeto, se você tira do setor público, né, os seus financiadores e joga no plano individual, o coletivo vai pagar apenas um valor mínimo igual para tudo, né? Isso é uma ideia catastrófica. E para aprovar isso, então ele oferece, em contrapartida, um pacto federativo no qual o centro é uma ideia que também é muito cara ao atual governo, que é a ideia de desvinculação de receitas, né? Então isso já foi feito lá no Reagan. Quando eu olho o que está sendo feito no Brasil, eu encontro o velho Estados Unidos. Eu fui para a escola de Chicago 30 anos atrás, 40 anos atrás. E a Reaganomics fazia exatamente isso. E o federalism que eles propuseram naquele momento era exatamente a ideia: vamos desvincular as transferências para os governos estaduais e vamos dar menos dinheiro para vocês, né? E a ideia de desvinculação é extremamente perigosa, que cada um possa fazer o que lhe aprouver. Isso destrói a ideia de sistemas únicos, como de saúde, como de segurança, como de assistência social. Qualquer sistema que seja baseado num pacto federativo, eu diria aqui que o SUS é a experiência federativa mais avançada do Brasil, ela que foi mais longe na articulação dos interesses federais, estaduais e municipais. Então, a ideia vigente de pacto federativo nada mais é do que uma fragmentação de recursos clientelista, como foram todas as fragmentações de recursos que alimentaram a desconcentração em todos os anos de governo autoritário. Você sempre tem que fazer algum tipo de acordo, né? E no momento atual, é muito difícil você caminhar para um verdadeiro pacto federativo. Por quê? Porque você tem conflitos de interesse entre todos os agentes econômicos interessados, ou de agentes sociais interessados numa reforma. Eu quero uma coisa da reforma tributária, não como professora, mas como pessoa física. Os empresários querem outra coisa, os governos querem outra coisa. E, portanto, a reforma tributária, a discussão está sendo muito mais conduzida nesse clima de interesse do que numa ideia de entes federativos, que é uma outra discussão extremamente conflitiva. A situação brasileira é uma situação complexa porque o município tem autonomia e porque, além disso, a nossa federação é uma federação centralizada com autonomia municipal, que é um bicho, é uma espécie de ornitorrinco, não é? Porque você começa nos países em que você estruturou uma federação, você foi do governo local, da base da sociedade, né, para uma delegação de poderes aos estados, e só em 1900, com a crise de 30, é que foi delegado o poder ao governo federal para se financiar e construir um segundo desemprego e o DDU. Só aí que o governo federal passa a dominar sobre o campo federativo em geral. E essa é uma relação que, portanto, ela parte de uma base legitimamente constituída, que tem seus interesses, as suas estruturas políticas, econômicas e sociais perfeitamente delimitadas. Então, nós temos de fazer, o desafio nosso é fazer um pacto federativo numa estrutura que é centralizada ou recentralizada em termos de recursos, como é o caso brasileiro, né? E que, por outro lado, você instituiu o município como ente federativo.
E eu quero aqui fazer minha culpa, porque por muito tempo eu, de certa maneira, achei que era inviável essa ideia da municipalização. Mas no momento atual eu entendo que houve um aprendizado principal nesses anos todos e que, do ponto de vista de um relançar um pacto federativo, eu diria que um ponto de partida importante seria também a presença e a articulação Estado-município muito antes do que a volta simplesmente ao governo federal. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que se pôr de acordo, né, de que pacto federativo estamos falando. Eu quero descartar de cara aqueles dos quais eu não estou falando. Segundo ponto importante, quando a gente discute pacto federativo, é imaginar que a gente tem que tratar de recursos, de alguma maneira, não é? De como é que a gente divide os poderes políticos, e aí a gente tem um outro embate brasileiro específico também, que é o conflito entre os três poderes, né? E você tem, na verdade, um embate legislativo-executivo permanente, porque você tem uma Constituição que caminhava para um parlamentarismo e, em cima disso, colocou um presidente. Então, você tem um presidente que não pode ser dispensado, a não ser por impeachment, né? E não há perda de confiança, quando você tem má gestão e outras coisas. Mas, enfim, só para lembrar que é muito mais difícil aqui a gente organizar um pacto federativo em meio a um conflito entre poderes e um conflito exacerbado pelo governo federal na relação União, Estados e municípios. Vou chegar já ao Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu queria dizer mais uma coisa que é importante. Estamos aqui todos discutindo qual é a melhor reforma tributária, de que reforma tributária estamos falando, de que maneira o Rio de Janeiro pode se reapropriar daquilo que lhe foi prometido com a reforma tributária de 65 e depois com a reforma de 88, que ele perdeu simplesmente pela não regulamentação, pela paralisia dos recursos, né, que deveriam ser destinados ao Rio de Janeiro. Quer dizer, estou falando especificamente da tributação de petróleo, estou falando especificamente da tributação de petróleo no destino e não na origem, que prejudica sobremaneira o Rio de Janeiro. Estou falando de uma lei Candir que foi estabelecida, nunca paga, pela qual se compensariam aos estados, né? E pelo qual o que se devolve, a devolutiva disso, é absolutamente grotesca. Imagina-se que tem um passivo acumulado que é estimado entre 22 bilhões de reais a 39 bilhões de reais, e nada disso, e o que é negociado recentemente pelos governos com o governo federal, são valores que não passam de 1 bilhão e 400 por ano. Então, essas são questões que afetam diretamente pela característica da estrutura produtiva do Rio de Janeiro, são elementos de imposição do governo federal, né, que regulamenta um imposto que não é da sua competência específica, cria incentivos, isenções tributárias na exportação para impostos que não são da competência do governo federal e que mais recentemente, que a partir da Constituição de 88, promoveu uma imensa recentralização tributária através da criação das contribuições sociais, COFINS, PIS/PASEP e a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, que criaram um segundo orçamento, supostamente para atender o bem-estar, para atender a saúde, para atender a assistência social, para atender a previdência, não diretamente ou não completamente contributiva, que foi sucateado ao superávit primário da União. Ou seja, estamos há mais de 30 anos, né, prisioneiros, qualquer que seja a interpretação do processo de centralização do governo federal, sob um manto da redemocratização do sistema tributário brasileiro. Isso aqui é o mais importante. Para agravar o problema, nós temos uma questão que me parece, eu lamento ter de destruir várias ilusões, isso, inclusive a minha, é que, na verdade, o nosso imaginário tributário é absolutamente obsoleto.
O que isso significa? Que nós ainda estamos pensando na criação de um IVA, né, que seja uma espécie de organização das tributações indiretas no Brasil, e se imagina que o Rio de Janeiro vai ganhar alguma coisa com isso, estimadamente 10 bilhões de reais, se a base de tributação fosse ampla. Gente, nós estamos falando de um país que tributa uma indústria que passou de 32% de participação do PIB para 12%, tá certo? Estamos falando de uma tributação que tem, na questão da globalização, um problema sério, porque os paraísos tributários estão aí paraísos fiscais estão aí para tudo isso, e qualquer pessoa pode trabalhar pela internet, se registrar num país em que existe um paraíso tributário, prestar serviço para o terceiro país. Portanto, a questão da territorialidade também é uma questão nova, né? E a questão da tributação da propriedade tem sido, do patrimônio, da riqueza, tem sido esquecida no Brasil, embora esses tenham sido os setores que cresceram no período mais recente. Então, eu queria dizer o seguinte, nós não nos empenhemos demais, embora essa seja a plataforma de reforma tributária que é oferecida, porque nós estamos comprando um projeto que já nasce obsoleto, e que no momento seguinte ele vai ter declarado a sua incapacidade de tributar. A indústria 4.0, tá certo? As novas formas de organização social de natureza cooperativa, a propriedade intelectual, tá certo? Uma série de questões que são novas e que não estão sendo tratadas no debate tributário. Então, mesmo que a gente consiga resolver a questão, nós temos um largo campo de indefinições por conta dessas coisas novas que estão por vir, né? Do ponto de vista, então, eu tenho que dizer que a gente tem que tratar da receita e tem que tratar também da partilha, né, federativa. E essa unificação tributária vai trazer um problema novo. Quais os critérios de partilha que nós vamos usar? A professora Ângela vai falar talvez um pouco sobre isso, mas na verdade esse é um tema fundamental, porque num país desigual, heterogêneo, como é que nós vamos estabelecer critérios de partilha que andem um pouco mais do que a questão demográfica, né? Você tem vocações, você tem possibilidade de hierarquização de serviços complementar da saúde, que implicam que você não pode tratar todos os municípios da mesma maneira, mas ter uma visão municipal do problema é fundamental. Quais estão os desafios que eu vejo? Falei uma opção de coisa, fiz uma apresentação que eu sempre respeitei, então se alguém estiver interessado depois eu posso passar. Mas na verdade, como eu já recebi aqui um aviso, eu queria dizer o seguinte: nós temos de, no curto e médio prazo, tratar da questão das finanças públicas do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro. Então nós temos de reivindicar a Lei Candir, embora esse não seja, do meu ponto de vista, um caso perdido, porque se houver um novo IVA, ele vai desaparecer com essa ambiguidade, vai ser tributado no destino, né? Portanto, a questão vai desaparecer desse ponto de vista. Mas temos de nos insistir na tributação dos royalties, na participação do pré-sal, que são outros temas que são extremamente relevantes para o Rio de Janeiro, principalmente no financiamento do curto e do médio prazo, e que também estão sob ameaças, que paira sobre nós a possibilidade de uma nova repartição desses recursos que os tire dos estados produtores. Portanto, esse é um caso decisivo para a Previdência do Rio de Janeiro e para o financiamento geral do Estado. O que nós podemos fazer? Na verdade, eu diria que o Rio de Janeiro é o centro de todas as crises. Ele é uma antecipação de todas as crises que aconteceram e estão por acontecer no Brasil. Ele chegou primeiro ao debate financeiro, ele chegou primeiro a essa privação das oportunidades que são reais e, portanto, ele sucumbiu com a crise, que não foi estadual nem municipal, foi uma crise federal, mas que afetou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando a federação perde, ele perde junto, mas quando a federação cresce, o Rio de Janeiro cresce menos. Então, a provocação que eu faço é o seguinte: os governos cada vez mais serão vistos como centros de serviços públicos, avaliados pela sua capacidade de prestar serviço de forma
expandida. A capacidade de adaptação dos governos irá determinar a sua sobrevivência. Eles resistirão se abraçarem um mundo de mudanças disruptivas. Economia compartilhada, internet das coisas, inteligência artificial, big data. Isso é um filé mignon sobre a qual eu diria que o Rio de Janeiro poderia tomar uma iniciativa de discutir e promover, digamos assim, uma coesão em torno de um projeto de reforma tributária para o futuro, um novo pacto federativo fiscal para o futuro. Para o Rio de Janeiro, a precocidade da sua desindustrialização, mas também o caráter nacional dos seus investimentos. A indústria criativa em serviços, os grandes eventos, abre espaço para coliderar uma repactuação federativa. Diante da revolução tecnológica, seria necessário promover uma reforma tributária cujo objetivo seja taxar qualquer tipo de demanda, a qual se paga um valor, seja ela um produto, um serviço, um espaço ou qualquer outro benefício. Vamos embora, gente, vamos repactuar o Pacto Federativo e que o Rio possa liderar ou coliderar esse processo. Muito obrigada. Obrigado, professora Sula. Eu, como professor de Direito Financeiro e Tributário, não posso deixar de fazer duas observações. Em primeiro lugar, eu lamento que a professora Sula não seja mais na UERJ, senão que eu ia trazê-la para finanças públicas, para a linha de finanças públicas da Administração de Desenvolvimento da Faculdade de Direito. Trabalho de grátis. Ótimo, então já está combinado. Voluntário. A segunda coisa é que na quarta-feira, professora Sula, estaremos lá na audiência pública da Câmara dos Deputados para falar desse projeto de criação do IPS, que é o fim da federalismo fiscal no Brasil. Isso eu esqueci de falar. Na quarta-feira, 10 horas, na TV Câmara, estaremos lá defendendo Estados e municípios. Porque, na verdade, o governo federal, quando criaram o Rio, a ideia dele é criar o IBS, o Imposto de Bens de Serviço Federal, de natureza punitiva e seletiva, né, com a qual ele vai promover de novo a recentralização, como fez com as contribuições sociais. E o caviar e o leite terão a mesma linha. Claro. Isso.